Que as nossas palavras iniciais possam ser de gratidão, como tem sido dito até aqui, porque temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Isso não é privilégio, porque eles não existem, mas também não é pouca coisa. No tempo de hoje, ter acesso assim livre, total, à casa espírita, de portas abertas, todos os dias da semana quase, e a doutrina espírita tão bem difundida nos mais diversos meios, é de uma oportunidade incomparável. Então, que essa gratidão de conhecermos o Espiritismo possa nos intermediar nesse processo de aprendizado e de reforma do nosso caráter, que, afinal de contas, é o nosso objetivo final. Nós queríamos começar lembrando de um episódio histórico para aqueles que se debruçam sobre a obra de Leon Denis, que se deu em setembro de 1925, portanto, há 94 anos incompletos atrás, num congresso como esse, naturalmente de uma qualidade bastante mais alta em termos de expositores, né, Natália? Porque tínhamos ali Leon Denis, e ele, como um dos presidentes daquele congresso, depois das dificuldades para aceitar o convite, imaginem, ele desencarnaria 2 anos depois, então sua saúde já era frágil, a idade avançada, mas ele lá estava, no auge, com certeza, da sua lucidez espiritual, percebendo as necessidades de um movimento espírita ainda nascente, apesar de bastante antigo já, quando pensamos na publicação de um livro dos Espíritos, mas cheio de dificuldades, em consolidação, talvez seja esse o melhor termo. E ele faz o discurso de abertura do Congresso. Após esse discurso, se levanta alguém que estava inscrito para falar, mas que pediu licença à mesa para antecipar a sua fala. Era muito comum nesses congressos que houvesse um debate livre, e nós parabenizamos por isso a organização do congresso de hoje, porque termos momentos de perguntas e respostas é de uma riqueza bastante grande, importante que tenhamos essa abertura para dialogar. E o senhor Albin Wallaberg se levanta para falar. E ele contradiz a fala de Leon Denis, acusando os espíritas franceses de sua época de ortodoxos, de senhores da verdade, fazendo uma análise de que talvez o espírita, numa arrogância que nós conhecemos mais de perto e ainda mais consolidada hoje, se sentisse detentor da verdade. E a sua crítica, muito valiosa, é absorvida por Leon Denis, que educadamente depois contrapõe esse discurso, e não será possível, no tempo que nós temos, dar detalhes desse diálogo. Para quem quiser conhecer o livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, de Gaston Luce, assim como também os discursos do Congresso de 1925, publicados pela editora Autores Clássicos na internet, lá poderemos encontrar esses elementos. Mas o fato é que Wallaberg faz uma referência que, apesar de bastante injusta a alguns homens e mulheres que ali estavam, cabe-nos, e nós nos conhecemos muito de perto no momento em que vivemos hoje. Porque aqui e ali paira no ar das nossas instituições uma ideia de que o espírita ele é superior do ponto de vista do entendimento, do conhecimento, por exemplo, do mundo espiritual, em relação aos nossos companheiros cristãos de outras interpretações, os católicos, os protestantes. Isso é notório nas nossas falas. Parece que um entendimento mais clarificado das leis de Deus e do mundo espiritual causou em nossos corações, ainda em aprontamento para Deus, uma certa prepotência. Eu fiquei muito alerta em relação a isso, quando há pouco tempo atrás um amigo
O William já conhece essa história, a Natália também, vocês me perdoem, amigos. Mas um amigo de trabalho profissional, espírita também, chegou um dia entristecido no ambiente que nós dividimos até hoje, contando-nos que tinha sido desligado de um outro vínculo profissional que ele tinha há 20 e poucos anos. E no momento do ano em que não é comum um desligamento sumário de alguém que era referência naquele ambiente, e eu fiquei assim, curioso, espantado também, e perguntei a ele, mas por que você acha que a demissão aconteceu? Se deu alguma briga, você contrariou alguma regra, discutiu com alguém? Ele falou, não consigo me recordar de nada que possa justificar, a não ser um presente que eu dei para o meu chefe. Eu falei, vai, engraçado, estou aqui há um dia e falei uai agora, imagina. Com esse S carioca falando uai, não combina, né? Eu falei, mas por que você ser demitido por um presente? Que presente? Que cavalo de Troia foi esse? Ele disse, foi um livro. Eu falei, um livro? Mas qual foi o contexto? Era aniversário do meu chefe e eu comprei um livro e levei para ele. Eu falei, poxa, mas que livro foi esse? Foi um livro de Leon Denis. Aí eu comecei a ficar pessoalmente ofendido, né? Porque imagina, Leon Denis foi responsável por uma demissão. Me preocupei e perguntei, qual foi o livro? Mostra aí, William, por favor. Foi esse aí mesmo, ó. Ele comprou Depois da Morte e entregou para o chefe. Falei, poxa, mas não pode ser isso. Você foi demitido por alguma outra coisa, não pelo Depois da Morte. O seu chefe é espírita de que centro? Perguntei para ele. Ele falou, não, ele é testemunha de Jeová. Eu falei, bem feito, né? Eu falei, mas por quê? Continuei curioso. Por que você deu depois da morte? Imagina, depois da morte, para o seu amigo testemunho de Jeová. A resposta dele me deixou alerta para um comportamento que eu não posso chamar de comportamento espírita, mas um comportamento comum dos espíritas, pelo menos no tempo de hoje. E pelo discurso de Wallenberg, talvez em 1925 já fosse assim. Ele disse, Saulo, eu comprei esse livro para ver se eu levantava um pouquinho o nível da leitura dele. Nós não estamos aqui julgando ninguém, vocês nem sabem quem é o companheiro, nunca saberão, mas sim um comportamento. Porque se nós entendemos que o outro precisa de um levante na sua leitura, é porque ele está abaixo de nós. É porque não conhecer o Espiritismo o mantém numa posição menos iluminada do que a minha. Pelo menos do ponto de vista do entendimento das coisas. Quero não acreditar que isso seja uma interpretação também a nível moral ou de envergadura espiritual, que seria um absurdo ainda maior. Mas nós aqui e ali temos nos comportado, sim, como detentores da verdade. Quando Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, se propôs a estudar uma afirmação que era lei da igreja, fora da igreja não há salvação. E recusando esta afirmação, ele dizia, ora, não é possível mais trabalhar com a hipótese de que só a presença na igreja, só o culto católico pode salvar a alma humana. E nós poderíamos afirmar, não sem erro, fora da verdade não há salvação. Mas como afirmar isso se não temos a verdade toda? Não podemos nem dizer fora do Espiritismo não há salvação, porque ele também não possui a verdade. E Leon Denis, ao responder o seu contraditor, ele diz, meu irmão, o Espiritismo é, senão, uma etapa da verdade. Nós precisamos estar conscientes disso. De que alcançamos a trancos e barrancos, vamos combinar, porque a nossa história espiritual, reencarnatória, não é das melhores. Nós não precisaríamos estar hoje discutindo o óbvio, como José Márcio plasmou aqui em nosso ambiente, apesar de não ter falado claramente, respeitando nossa sensibilidade.
não precisaríamos estar discutindo se um bandido deve ou não ser morto para pagar pelos seus crimes. Se tivéssemos entendido, ao longo das últimas encarnações, aquilo que Jesus, imaginem, a melhor representação da verdade sobre a terra, se tivéssemos entendido aquilo que o Mestre nos apresentou, talvez não precisássemos de Espiritismo. É uma reflexão pessoal. Nos parece que o Espiritismo é muito mais um certificado de incompetência do que um mérito nosso. Nós precisamos de algo mais para fazer aquilo que muitos homens e mulheres sobre a terra fizeram, sem tantas explicações. A renovação de si mesmo, como Denis gosta de chamar, a reforma do caráter. Nós hoje temos mais elementos para fazermos a mesma coisa que um Santo Agostinho fez. Ora, já pensamos nisso? Santo Agostinho não foi espírita, mas sim um daqueles que nos ofereceu o espiritismo. Muitos chegaram lá onde desejamos e chegaremos um dia sem precisar de tantas explicações, o que não nos desmerece, mas também não nos torna especiais. E Leon Denis, preocupado com o tema, não só na resposta àquele que o desafiava intelectualmente, mas também preocupado com o avanço dos espíritos que vivem sobre a terra, cada um de nós, ele escreve em alguns artigos seus, reunidos neste livro, que está sendo recentemente lançado, Liberdade e Renovação, algumas propostas que permanecem desafiadoras para nós, em termos de soluções para esse velho problema. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a cegueira espiritual que ainda nos caracteriza na relação com o outro. Porque nós juramos também, a nível de relacionamento humano, que nós temos a verdade. Uma vez um senhor nos contou uma história, num atendimento fraterno, na instituição espírita. Ele estava tendo problemas de entendimento com a sua esposa e resolveu levá-la ao médico. Mas ele resolveu sozinho, ela não queria ir. Então, depois de muito tentar, sem sucesso, ele mesmo foi ao médico. E reclamou, olha, está difícil demais, porque eu falo com ela, ela não me ouve. Ela está ficando surda e não percebe, não repara, não está consciente disso. E não quer vir aqui também, é teimosa. Então eu vim para saber o que eu posso fazer. Tem algum exercício, tem alguma medida, um remédio que eu possa colocar na água dela, na comida? E o médico respondeu, olha, sem examinar a sua companheira vai ser muito difícil. Mas volta em casa e faz um teste para nós termos pelo menos a dimensão daquilo que está acontecendo com ela. Chega o mais próximo possível da sua amada e diga uma frase simples. Depois vá dando passos, 2, 3, 10, 20, quantos forem possíveis no tamanho da residência de vocês, repetindo a mesma frase. Volta e me diz até onde que ela ouviu. Ele foi para casa e, cumprindo aquela recomendação médica, chegou no pé do ouvido da companheira e perguntou, meu bem, o que temos para o jantar? E ouviu um balbuciar, mas que ele entendeu que ela estava falando qualquer coisa, só em respeito ao movimento labial que ela percebeu que ele fazia. Preocupado já, se distanciou mais 5 passos, repetiu a frase, mais 10, mais 15, até que lá da porta ele falou mais uma vez, meu bem, o que temos para o jantar? E aí agora aconteceu o contrário, ela que se aproximou dele o máximo possível e disse, meu amor, pela 17ª vez, frango. Ele que era o surdo, percebe? Nós temos uma perspectiva da verdade que nos impede, inclusive, de enxergar a perspectiva do outro. Às vezes por falta de diálogo, às vezes por estarmos isolados
em nossas realidades pessoais. E queremos, apesar disso, que, por exemplo, a liberdade ela seja cada vez maior. Sabe a criança que estamos educando? Que nos desafia, desejando ser livre, mas ao mesmo tempo não cumprindo com responsabilidades. Na primeira parte do livro, é essa equação, do ponto de vista espírita, que Leon Denis nos oferece. Liberdade, só o justo tem. Liberdade plena, de ação, sem nenhum tipo de mecanismo que nos limite, só quando nós estivermos alinhados com a lei de Deus. Porque imagina o perigo de dar para o Inácio, ou para o Guilherme, são nossos filhos, muito agitados, liberdade plena, sem limite, sem posicionamento, oferecendo os deveres e não só os direitos. Nós precisamos, em resumo, de leis humanas mesmo, para nos limitar naquilo que é o óbvio. Porque a lei de Deus paira muito acima. O Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, nos ensina com aquele texto maravilhoso, o dever. O dever está acima das recomendações humanas. E ele não tem testemunhas na vitória, nem repressão na derrota. Ninguém nos aponta o cumprimento ou não do dever espiritual. Nós não conseguimos dar conta ainda nem dos deveres materiais. Precisamos que alguém nos multe para que aprendamos a respeitar os direitos do outro. Imaginem. Lei de sociedade, amar ao próximo como a si mesmo, ainda são desafios diante dos quais nós estamos absolutamente como crianças, aprendendo o beabá. Nós que precisamos de leis para definir ainda certo e errado, bom e mal, de acordo com o convívio social, queremos liberdade plena. Sem cumprimento de responsabilidades cada vez maiores, não é possível, percebam, a equação divina atrela liberdade e progresso de maneira muito próxima, é um laço muito apertado. Quanto mais eu progrido e quanto mais eu consigo enxergar o direito do outro, mais liberdade eu tenho. E isso tem tudo a ver com essa arrogância espírita que paira no ar, pela qual nós queremos muito mais responder do que perguntar. Ainda aqui há uma grande lição na obra de Allan Kardec. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos é uma composição de Kardec. Muitas daquelas respostas às perguntas dos Espíritos não foram efetivamente, literalmente extraídas de uma comunicação espiritual. Kardec confeccionou um livro em formato de perguntas e respostas porque ele quis fazer assim. Ele poderia ter dissertado. Parte terceira, lei moral. E dito, de modo cursivo, o que deve ser feito ou não para cumprir com a lei de progresso, por exemplo. Além de tudo, há um recado importante quando Kardec faz perguntas. Isso é, talvez, humildade, talvez honestidade intelectual. Os bons espíritos nos dizem que ter mais respostas do que perguntas é perigoso. Porque já denota que nós estamos entendendo equivocadamente, claro, que sabemos de tudo. Imaginem, nós que somos herdeiros de uma posição como a de Sócrates com a maêutica, porque é um dos espíritos que assina a codificação espírita, estamos mais preocupados em responder do que em ter novas perguntas. E a perda, quem sou para falar disso diante do Humberto, né? Mas a perda dessa perspicácia filosófica, desse exercício filosófico, nos tem levado ao problema que o José Márcio levantou muito bem, em que estamos perdidos sem saber, às vezes, o que é espiritismo e o que não é.
Porque não temos a humildade, por exemplo, de dizer não sei. Ora, qual é o problema de não saber? Nós temos vivido um grande problema de ter que saber de tudo. Porque alguém se destaca por uma boa oratória ou por um trabalho muito bem feito, e nós ainda trazendo um resquício de idolatria, de uma bênção papal em que nós buscamos nos líderes espíritas, transformamos aquela criatura em uma sumidade. E toda e qualquer dúvida que toda ou qualquer pessoa tem sobre qualquer aspecto do espiritismo, aquela criatura tem que responder. Mais perigoso ainda é quando a criatura resolve que tem que responder. E aí nós temos o YouTube, onde fala-se qualquer coisa em nome, por exemplo, da doutrina espírita. Eu poderia falar isso das nossas áreas de trabalho, que conhecemos mais, mas estamos tratando de um problema espírita, ou melhor, como Herculano queria, dos problemas que a doutrina dos espíritas tem nos trazido. Porque há a doutrina dos espíritos e há a doutrina que os espíritas têm construído. A leitura desses autores clássicos, pelo menos, na pior das hipóteses, nos deixa em alerta para o momento em que se vive, onde qualquer sonho é publicado como romance espírita. E nós temos absurdos que, misturados a meias verdades, acabam forjando o conhecimento espírita. E as pessoas que chegam ao centro espírita e não acessam nem o céu e o inferno, para acreditar que livro dos Espíritos, Evangelho e livro dos Médiuns foram acessados, o que não é regra, a Gênese muito menos, textos como os da Revista Espírita, absolutamente desconhecidos, como vamos questionar Leon Denis? Daqui a pouco a Natália com Flammarion, um Delane, são ilustríssimos desconhecidos. E esses eventos têm por objetivo levantar a poeira de perguntas que com certeza existem em nós, que talvez achemos que já estejam respondidas e não estão. E não estão respondidas porque na oralidade dos vídeos do YouTube, dos papas do Espiritismo, porque nós os transformamos nisso, parece que nós tivemos as respostas. De meia-verdade em meia-verdade, nós daqui a pouco estamos em fake news espíritas, achando que entendemos sobre um tema. Para ficar nessa tecla e tocar nessa ferida, existem textos, palestras e até livros já, onde, por exemplo, a pena de morte é defendida a partir do Espiritismo. Imaginem. Através de um elemento como o da legítima defesa, lá no item assassínio, em O Livro dos Espíritos. É de uma descontextualização e de uma interpretação tão absurda, mas tão absurda, que fere a nossa inteligência, mas tem formado mentalidades espíritas. Ou pelo menos de companheiros que vêm aos centros espíritas. E que acabam se descomprometendo, sem querer, com o maior dos valores que a doutrina espírita nos lega, que, aliás, o Senhor Jesus nos trouxe, que é o amor, a fraternidade, o entendimento do momento em que o outro está. Em que momento da sua presença sobre a terra, Jesus, diante de um criminoso, condenou? Diante de alguém que feria a lei, e não a lei humana só, mas a lei de Deus. Em que momento Jesus excluiu? Distanciou-se? Ao contrário, ele andava por entre esse meio, colocava em seu colo essas criaturas, olhava no fundo daquela alma
e entendia a potência que ali estava, como quer Leon Denis, dormitando às vezes, mas que ali está, porque todos somos iguais na origem e na finalidade do propósito da lei. Se nos diferenciamos no caminho da vida, do ponto de vista do conhecimento, que hoje envergamos cada um no nível, do ponto de vista do desenvolvimento dos nossos sentimentos, da construção disso que ele entendeu ser, Leon Denis, as potências da alma, se diferenciamos-nos ao longo do caminho, na chegada, lá na bandeirada final, enquanto espíritos purificados em Deus, nós voltamos a ser todos iguais. E esse recado da lei deveria ser suficiente para que o trato com o outro fosse de igualdade. E nós temos, com argumentos pseudo-espíritas, naturalizado, por exemplo, uma separação, às vezes dentro da casa espírita, entre aquele que assiste e aquele que é assistido, por exemplo. Todos seres humanos. Distintos exclusivamente pelas roupas que vestem e pelo lugar em que moram. Por uma parcela de 30, 40, 70 anos, que no tempo de Deus nem existe. Mas ao sentirmos-nos aqueles que atendem, aqueles que doam, aqueles que fazem a caridade, nós estamos perdendo o mais importante desse processo de contato com o diferente, que é o desenvolvimento do senso de igualdade. Que é conseguir enxergar naquela alma um grande ensino que ela tem a nos passar. E que só é possível ver quando eu sento e ombreio com aquela criatura como aquilo que ele é, meu irmão, e não como aquilo que ele está. Por exemplo, um assistido. É uma distinção muito importante que logo na entrada de O Grande Enigma, Leon Denis faz entre o verbo ser e o verbo estar. O que eu sou e o que estou. Porque enquanto espírito imortal, eu sou muito mais do que aquilo nessa temporalidade aqui, eu estou. Mas quantos de nós acreditamos naquilo que estamos? Acreditamos em funções. Acreditamos em cargos. Acreditamos num pedaço de papel que diploma alguém ao exercício de uma função social tão passageira, que vai ser esquecido pelos homens assim. E por acreditarmos demais naquilo, nós perdemos a autoridade da atividade que estávamos realizando. O melhor livro para entender isso é Voltaire. Esse livro me envergonha e me preocupa. Porque imaginem vocês, Frederico Figner, um dos mais ativos espíritas do século passado. Lá no Rio de Janeiro, Frederico Figner foi um dos primeiros a subir as favelas para fazer trabalho social. Fundou com o seu dinheiro mais de 35 obras assistenciais e centros espíritas. Muitos desses ele manteve até a morte. E ele não fazia isso do gabinete, não. Ele fazia isso indo, laborando, ombreando com cada criatura daquela. Do ponto de vista da atividade mediúnica, dirigiu grupos da chamada desobsessão, onde, como ele destaca no livro, ele dizia ao morto o que fazer. E ele desencarna. E ele usa duas palavras na sua autobiografia que me envergonham e preocupam. Ele diz que chegou no mundo espiritual e se viu descontextualizado. Imaginem. Ele que dizia aos mortos o que fazer, morreu e não sabia o que fazer. Fora do contexto. A quem se dirigir, como se portar, para onde ir. E sem luzes próprias. Se via ensombreado,
absolutamente impedido na sua liberdade. Estudamos a vida inteira em Kardec que o corpo é o cárcere do espírito, que como pássaros nos libertamos no momento da morte. E um homem com um currículo espírita que eu vou encarnar 5 vezes e não vou alcançar, se via tolhido no mundo espiritual. Não vou ficar aqui dando spoiler, mas lá no final do livro ele começa a arriscar os porquês da descontextualização e da ausência de luz própria. E ele diz, muito do que eu fiz, gente, muito do que eu fiz foi sem sentir. O problema não é o que nós estamos fazendo. A quantidade de dias que nós viemos ao centro espírita. Essa era a nossa teologia na última encarnação, para alguns nessa mesmo, né? Lá nos bancos católicos, que respeitamos profundamente, mas dos quais, do ponto de vista doutrinário, discordamos também profundamente. Vir ao centro espírita não nos salva, não nos torna melhores, não reforma o nosso caráter. Não soma, como dizem por aí, bônus horas. Não. Mas aquilo que eu coloco de sentimento no cuidado com o outro, no contato com o meu irmão, no atendimento à minha irmã. Às vezes, muito mais no corredor, conversando sobre a semana, do que na hora da aula espírita, do curso, do congresso, do fórum. Esses ambientes de aprendizado intelectual são essenciais, porque, segundo Kardec também, os luminares da humanidade, o progresso intelectual engendra o moral. Está tudo certo. O objetivo primordial do centro espírita será sempre o estudo das obras sérias, começando pelas de Kardec, claro. Mas se o segundo passo não for realizado, nós não teremos dado com qualidade nem o primeiro. Leon Denis, nesse capítulo Renovação, do Liberdade e Renovação, diz assim, durante muito tempo, acreditou-se... Quanto tempo eu tenho, Cíntia, que eu já me perdi? 10 minutos? 6 minutos. Obrigado. Eu tentei, viu, né? Durante muito tempo acreditou-se que ter difundido a instrução era suficiente. Contudo, a instrução é impotente e estéril, sem o ensinamento moral. A instrução é impotente e estéril, sem o ensinamento moral. Antes de tudo, é preciso transformar-se a criança em um homem que conheça seus deveres, assim como seus direitos. Não basta desenvolver as inteligências, deve-se formar e reformar o caráter, fortalecer as almas e as consciências. Para construir uma sociedade nova, é preciso criar novos homens e mulheres melhores. Sem isto, todas as reformas econômicas, coligações políticas, progressos intelectuais serão insuficientes. A ordem social jamais valerá mais do que nós próprios valemos. Não será sobre teorias negativas, porquanto elas causaram em parte os males do presente. Tampouco será sobre os dogmas ultrapassados, doutrinas mortas, crenças superficiais e de aparências, que já não possuem qualquer enraizamento nas almas. Não. A humanidade não quer mais símbolos, lendas, mistérios, nada de verdades veladas. Ela necessita da grande luz, da esplêndida eclosão do verdadeiro, que unicamente o novo espiritualismo pode lhe proporcionar. Apesar de não termos a verdade toda, é na doutrina dos espíritos que nós temos encontrado essa claridade toda. É, sem dúvida, a parcela da verdade que mais nos atendeu. Nos atendeu em termos de demandas intelectuais. Nos atendeu em termos de sensibilidade religiosa. Mas isso não é nada
se não estivermos no esforço hercúleo, que ninguém está dizendo que é simples, fácil, rápido ou para uma encarnação. Que não tenhamos também um grande expositor lá no Rio de Janeiro, Antônio Mileco, um grande exemplo para todos nós, cego, em que realizava um trabalho esplêndido em torno dos rancenianos também. Ele dizia que o espírita sofre da SPI, a síndrome da perfeição imediata. Nós queremos ser espíritos puros logo. Ou então somos daquele grupo que diz, se eu posso deixar para a próxima encarnação, por que fazer hoje? Buscar o equilíbrio é muito importante. Nem deixar de lado a construção íntima tão urgente. E nem achar que seremos heróis de ninguém ou de nós mesmos de uma hora para outra. Mas que possamos dar valor ao Espiritismo como ele nos chegou. Valorizar essa cultura literária mesmo, buscando as fontes clássicas, não porque aquilo que veio depois não serve, mas porque se nós não conhecermos as bases do edifício, nós ficaremos encantados com a decoração, sem saber que tudo está a ponto de ruir. Que nós possamos conhecer essa base para avaliar aquilo que nos chega. Porque com uma doutrina de revelação progressiva, nós continuaremos a receber novas parcelas de verdade. Mas precisamos distinguir as verdades das mentiras. E para isso precisamos conhecer a literatura espírita. Mas sem dúvida algo ainda mais importante e que nos protege de modo muito mais efetivo, que é guardar em nosso coração a abertura para o amor, que é nos preservar dessa cultura do ódio que permeia a sociedade mundial hoje, onde o diferente, onde o outro, por pensar de um modo absolutamente diverso do meu, não serve e é o meu inimigo por isso. Ainda ali servirá o discurso de Leon Denis e a conversa com o seu opositor em 1925. Porque Leon Denis nos ensinava que é preciso ser duro com a ideia, mas afetuoso com o dono da ideia. Porque pensar diferente não nos coloca num fronte de batalha no campo inimigo. Que tendo essa consciência da irmandade que nós somos, nós possamos viver a vida espírita, nos propor a efetivamente corporificar em nosso dia a dia aquilo que está tão bem colocado em Allan Kardec, em Leon Denis e nesses textos que agora nós começamos a visitar ou a revisitar. Para terminar, eu queria repetir com Leon Denis, e isso certamente é marcante e central para a nossa experiência espírita. Nós não somos, por sermos espíritas, melhores ou superiores a ninguém. Por sermos espíritas, não somos melhores nem superiores a ninguém. Mas porque somos espíritas, nós podemos ser já um pouco melhores. Não somos melhores nem superiores a ninguém porque somos espíritas. Mas porque somos espíritas, nós podemos desde já ser um pouco melhores. Graças a Deus.